Bom, bom dia para todo mundo. Bom dia da Estela, já falou bom dia Bom também. dia, Bom, gente. bom dia, Segue o pronto. Marco aí, segue Vamos aí. pro nosso bom dia aqui, então, direto aqui dos nossos... Então, vamos lá. Momento da oração com a Estela. O negócio tá meio travado, né, gente? Agora vai. Agora vai. Vamos lá, então. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, nesse momento aqui, todos juntos, conectados com o bem, tentando encontrar palavras e entendimento para caminhar de um jeito mais leve na vida. Nesse momento unidos, temos muita gratidão, Senhor, por estarmos conectados por aparelhos, pela tecnologia e principalmente por benfeitores amigos que, em nome do Senhor, vêm nos ajudar. Abençoado seja cada um, Senhor, dessa corrente. Nesse momento em que estamos vivendo uma data comemorativa no Brasil, em que divide muitas opiniões, que a gente possa ficar com os nossos princípios no coração, possamos ficar com a nossa fé em dia, sem julgamento, deixando seguir, Senhor, da maneira de cada um, com o seu próprio passo, com o seu livre-arbítrio. Abençoado seja o lar das pessoas que buscam a sua mensagem assim como nós, que mesmo com muito esforço e pouca melhora, a gente está no caminho certo. Muito obrigado, Senhor, por essa união de irmãos aqui, encarnados e desencarnados, e de nossa responsabilidade prometemos estar sempre juntos, sempre que possível, aqui, falando o seu nome para o nosso entendimento geral de todos. Gratidão e que assim seja. Trouxe um livro hoje, gente, que é o livro que eu recomendo o pessoal ter, que ele é muito fácil de compreender para fazer evangelho com crianças, com pessoas que, Estela, não sou acostumada a ler, é o Sinal Verde. Sinal Verde, o meu aqui está vindo diretamente de outra dimensão, né? Passou muito chacoalho, assim, ó, veio de outro planeta, por isso que ele está desencarnando. Sabe o que é? Que o Sinal Verde, toda vez que eu e o Oceano a gente vai em algum centro que tem sebo, a gente adquire um, né, usado, e porque o pessoal pede muito para nós, então a gente dá, e esse é o último que está conosco. Eu dei muitos pequenininhos, assim, tem a versão bolso dele. Na época que eu dava pro pessoal, ele custava R$7, Luciana. Hoje eu não sei, hoje deve ser às vezes uns Hoje dobrou, 20, né? Dobrou. Não é 15 não, é mais caro ainda. Só que é muito bom mesmo, é aquele livrinho teu de cabeceira, livrinho para você dar para um jovem, uma pessoa que não é acostumado com leitura, porque você lê um capítulo por dia ou uma frase por dia. Olha só o que eu peguei hoje. Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulo 25, se chama Preocupações. A gente nem tem esse trem. Preocupações? Que isso? Olha lá. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quando pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Bonito, né? Pois bem, e como disse a nossa Cíntia Simone, estamos aqui hoje unidos no nosso bloco carnavalesco Unidos do Evangelho. Isso aí. Então, bem-vindos aí. Tô vendo meu amigo, chegou aqui, Luciano Batista, lá que nós tivemos junto com ele lá ontem lá em Bonifácio. A nossa Jolinha Martinelli também está aqui, a Sara Ewassal, a Marisa Silva, o pessoal que vem chegando aqui, a Masa Martins de Belém do Pará. Deixa eu ver quem que eu não falo. A Rose Bianco, lá de São Paulo, um abraço. A Cássia Cunha de Fernandópolis. Um beijão pra Cássia, pro maridão, que tava meio doentinho esses dias, né, Cássia? Um abraço pros dois aí. Semana que vem tamo aí no André Luiz, hein? O Carlão Vez, que chegou.
A Júlia, eu já falei o nome aqui, na nossa Julinha, e o nosso Erasmo da Casa de Maria aqui em Rio Preto. A Marisa Silva também chegou. A Diana Márcia Gomes Benício, de Fortaleza. E acabou, gente, os nossos bons dias aqui. O pessoal que for chegando agora vai entrando na roda aí no nosso Unidos do Evangelho aqui, que nós vamos... E o Renato Oliveira Reis aqui tá dando uma paz para nós aqui, pedindo, desejando que dê tudo certo. Resolvidos os problemas tecnológicos, principalmente ligados à energia elétrica, né? Está resolvido. Agora a gente fica com os outros problemas, né? Sinal de internet, problema no aplicativo aqui no programa. Mas vamos em frente, vamos até onde dá, né? A vida é assim. Nós vamos avançando, né? Então eu te convido a vir comigo na leitura hoje, então, continuidade da semana passada, que é o Advento do Espírito da Verdade. Hoje, então, continuação. Então eu te convido a vir comigo. Hoje, então, aqui na semana passada, nós lemos no item 5 e 6, né? E hoje nós vamos no 7 e no 8, certo? Então vamos lá. Eu estava semana passada comentando aqui sobre o item 6, mas o que a Estela comentou já ficou bem completo, não preciso retomar, não. Vamos então aqui à leitura nova para dar sequência. Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7, ditado em Bordeaux em 1861. Vamos lá? Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venham a vós porque me chamastes. E agora o item 8 e o último, ditado também pelo Espírito da Verdade em Havre, na França, no ano de 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Pois bem, vamos lá ao comentário da Estela. Vamos nos lembrar que não é fácil, cada um de nós aqui já viveu alguma situação bem complicada, né? Aquela situação que você olha para o céu e fala: Senhor, que é isso? Me ajuda. Com a experiência da nossa vida, nós vamos
compreendendo, não digo nem experiência, a maturidade, né? Nosso espírito, nós vamos compreendendo que tudo passa. Mas na hora do problema é difícil isso, né? Esses dias, a Lívia falou um negócio muito engraçadinho pra mim, que ela luta contra o piolho, sabe? Ela e eu junto, né? O Sander acha engraçado, né? Porque vamos tirar piolho. Eu queria E ter passa piolho também. shampoo. Eu queria ter piolho. Aí, ó. E passa, e toma ivermectina. Bonitinha, ela tira. E aí um dia ela falou assim pra mim: Mãe, se eu não tivesse mais piolho, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Ai, gente, se todos os problemas da vida fossem piolho, vamos falar sério. Você queria ter uns piolhos na barba aí, Eu queria sabe? ter piolho na cabeça. O cabelo, né? E às vezes nós estamos passando alguma situação que os espíritos benfeitores, que são mais maduros que nós, diante das nossas reclamações, eles dão um leve sorriso, e não é de deboche, da mesma maneira que eu dei o sorriso para Lívia, com ternura e amor. Porque fala, meu filho, esse probleminha, isso daí é um probleminha que você está passando. E de alguma maneira isso vai fazer parte da história dela. Eu tô falando aqui com bastante mulheres, né? Talvez homens também tiveram piolhos, mas vocês não se lembram disso? Nossa, eu tive. Nossa, minha mãe tirava. Nossa, passava vinagre, porque na época, na minha, eu tenho 46 anos. Não tinha muito shampoo de piolho. Tinha Vinagre é bom, hein? vinagre, tudo quanto é que você ia fedendo pra escola, porque você morria de medo da professora mandar você embora pra casa, você levar o apelido de piolento, né? E aí, diante dessas situações, hoje a gente fala, meu Deus, eu passei por essa fase e é até gostoso você comentar que isso passa, não é? Fala, não, eu tive isso, é engraçado. Todo mundo tem uma história com piolho, quem já teve. Ah, minha mãe tirava, ah, eu colocava não sei que produto, ah, passava shampoo, enfim. Isso faz parte da sua história depois que você atravessou. E às vezes nos arranca sorriso. Você não está ainda sofrendo por causa do piolho, você está? Ai, olha, Estela, eu vou te contar, foi tão triste. A não ser que alguém quis queimar a tua cabeça. Nossa, aí escalpelou por causa dos piolhos. Aí é uma história muito triste. Do contrário. Quando eu tive piolho, meu pai pediu para raspar minha cabeça. Ah, você teve piolho? Vixe, muito. Aí, tá vendo, gente? Agora foi revelado por que você anda careca. E agora eu queria ter e não consigo mais, não sei porquê. Então, não tem mais, agora é um sofrimento, piolho, ele não tem agora, mais piolho. Piolho é sem terra agora em Sem terra, não tem verdade. recurso no aeroporto de Mosquito. Não tem, eles falam assim, vou ir para esse lugar aí. Ele escorrega no tobogã. Os piolhos agricultores não vão ficar felizes aí. Pois é. Ai, gente, mas imagina hoje, você atravessou por isso, que na época talvez você era igual a Lívia, eu achava um saco. Na minha época não tinha os pentes que tem hoje, que tem uns pentes de ferro, não sei se vocês conhecem. Eu tô falando aqui com algumas pessoas que são muito leigas de piolho, porque tem gente que nunca pegou, mas é um trem chato. E hoje tem um pente de ferro que você passa assim, ele arranca até os ovinhos, que é as tal das lendas, gente. Mas a minha mãe me sentava lá no sol e morava em Itaquera, lá em São Paulo. Itaquera 1 eu morava. Itaquerão? Itaquerão é o estado do Corinthians. Eu lembro que tinha até a Itaquera 20, mas eu morava lá na 1. Minha mãe sentava eu perto da janela, colocava ela no colo e não era um momento de ternura e afeto entre as duas, não. Ela me segurava e começava. Arranca ovinho por ovinho, que é a tal da lenda. Mas doía, gente. Mas doía, mas era um saco. Eu ficava ali, não via a hora de acabar. Porque tem gente que mexe no cabelo, dá um sono, sabe? Pra mim era tortura. Essa era a minha história com piolho. Então, na época, eu vou te dizer, eu acho que eu também pensaria igual a Lívia. Eu falei, nossa, se eu não tivesse esses piolhos, minha vida seria uma maravilha. Talvez hoje você esteja passando alguma dificuldade que você pense exatamente a mesma coisa. Nossa, se eu não tivesse piolho, se eu não tivesse esse problema, que é o piolho da Lívia, seria perfeito. Não teria problema, não. E, na verdade, é essa situação que vai trazendo amadurecimento. É claro que o Evangelho trouxe para nós situações que provavelmente são muito mais dolorosas que essas preocupações que a gente está vivendo hoje. Porque estamos todos aqui.
Alguns com o coração mais apertado, outros vivendo aquele mar calmo, né? Sabe quando você fica só... O mar tá calmo. O mar calmo não faz bom marinheiro, né? Diz o ditado popular. Isso. Mas nesse mar calmo, colocar, se você passou aí dos 30 anos, alguma coisa você já passou na vida que o mar deu uma agitada, não deu não? Não é possível que você tem mais de 30 anos e você nunca passou nenhuma ondinha mais forte. Filhos doentes, isso é muito complicado. Pais, você doente, falta de dinheiro, terminou um relacionamento que às vezes eu penso assim, que você é adolescente quando termina um relacionamento, né? Mas pronto, vou morrer. Acabou minha vida. Não tenho mais o ar. Tem uma música da Araqueto que fala que você tirou o ar que eu respiro, mais ou menos assim, né? O sol, não tem mais nada, não tem vida sem essa pessoa. E eu não tô debochando, isso é muito real, é considerado um luto o final de um relacionamento. É considerado um luto quando você é mandado embora de uma empresa que você se dedicou, você já fez uns carnês, não é? Quando você é CLT, você acabou de contratar, você já vai para buscar um carnê. Não, vou fazer umas parcelas, no mínimo 10 parcelas. No mínimo 60 parcelas, comprar um carro no novo. Mínimo. E aí você é mandado embora. Isso é considerado um luto. Então é claro que a gente não vai diminuir a dor da pessoa, não vai desvalidar esse sentimento que ela está sentindo. Mas o gostoso da doutrina espírita, acredito que em outras fés, né? Acredito que a Igreja Católica, nossos irmãos evangélicos, por aí afora, eles também vão pegar e falar, calma, Deus está junto com você, ora, se fortalece. Aqui, quando o Evangelho traz para nós abnegação, devotamento, é para realmente você pegar aquele embrulho que você está levando ou no peito ou nas costas, porque fora o seu problema real, o excesso de preocupação vai fazer com que você coloque no físico. E esse problema no físico, aí já são dois problemas. E aí o que o Evangelho traz? Você fazer esse pacote que você está levando nas costas e falar, ó, topa. Isso é fácil, gente? Não é. Somos todos apegados. Somos apegados em coisas ruins. Percebe que você está, às vezes, o dia inteiro pensando naquilo. Você resolveu pensando? Não resolveu. Aí tem um dia que já está 2 noites sem dormir, dormindo de qualquer jeito, dormindo picado. E aí você vai falar assim, ai Deus, olha, me ajuda a dormir hoje, eu tenho esse problema, o problema vai estar lá amanhã, não vai? O despertador toca, o problema ali de novo. Só que aí quando você dorme, querendo entregar ele para Deus, fala, meu Senhor, me ajuda, ó, tá aqui, ó, não tem mais o que eu fazer. E você acorda, mesmo diante do mesmo problema que você foi dormir, só que você estava sentindo uma potência de dor 10, você acorda sentindo 7, 6. Já não é muito? Quando eu levava minha mãe no hospital e meu pai, minha mãe principalmente, minha mãe teve muita pedra no rim, né? Isso causa dor, não sei se alguém aí já teve. Assim que eu chegava, o pessoal falava assim, ó, Dona Isabel, a dor da senhora de 1 a 10 tá quanto? Porque depende a dor dela de 1 a 10, eles colocavam uma pulseirinha de urgência nela. E aí imagina que se minha mãe tivesse com uma dor 10, alguém aplicasse uma injeção nela, passasse meia hora e falava, é agora, aquela dor que estava 10 está quanto? Ah, essa dor está 8 agora. Gente, é muita coisa. E a oração, você entregar o seu problema a Deus, é isso que acontece. A sua dor que estava 10, que vá para 9. Carrega 10 quilos, alguém vem e pega 1. Ah, já é muita diferença. Aí pega 2, pega 3. É isso que a oração faz com você. Primeiro, você está com alguma situação complicada aí? Todo mundo, nesse momento, está com alguma situação. Você quer ver um trem que me enche o saco mesmo? Isso sou eu, esse é meu autoconhecimento. É a tal da burocracia. Você é chato pra caramba. Ó, eu tenho que ir lá no Poupa Tempo. Aí eu tenho que mandar uma guia, não sei do que. Esses dias o Ciander foi trocar de convênio. Ó, vamos fazer uma migração aí, porque de um convênio pro outro tá dando R$300 nossa família de diferença. R$300 é um dinheiro, assim, é muito ter máquina, não? Para de comer temaki, porque você tá pagando convênio. Não, ó, R$300. É tanta burocracia que ele falou, não dá. E põe a cara, vocês já viram aqueles memes que põe a cara, aproxima a cara, tira a cara, põe a cara, e não dá certo nunca. Então isso me tira dos prumos. Ah, entrega isso para Deus.
Alguém vem e fala na hora que você tá nervoso. E aí, entrega isso pra Deus. Ai, meu Deus, o negócio aí é eu que tenho que resolver. Mas o que vai acontecer se você entregar para Deus? Se você fizer uma oração, você ia aguentar ali mais 5 minutos tentando fazer aquele procedimento de aproxima a cara, tira a cara, vai no poupa-tempo. Só que você ora, você aumenta o seu poder de resiliência, de abnegação, de devotamento. Você aguenta mais 20 minutos do processo e quem sabe com 15 iria resolver. Só que quando eu estou tentando resolver alguma situação, só eu consigo, eu vou, e tá certo você tentar. Só que aí você viu que você se contaminou de algo invisível, criado por dentro, que é a impaciência, a raiva, a intolerância, às vezes até uma indignação. Eu falei, gente, não é possível, eu fiz tudo o que tinha que fazer, o negócio tá dando errado. Eu falei, o que o Ciander tá acontecendo aqui, gente, vocês não têm ideia. Do lado daí, vocês não estavam vendo a imagem. Depois, do lado daí, o som estava muito quebrado. Do lado de cá, só tinha um botão para apertar e não conseguia resolver. Aí isso que vai causando dentro de nós? Respira, vai dar certo. Somos humanos. Enquanto você está respirando, as células estão assim, não estão? Só que aí na parte invisível, vai criando um tumulto também. Então o que a gente faz? Bom, já fiz tudo que podia fazer. Aí até o Sander falou, vou tentar reiniciar o negócio aqui. Vamos tentar reiniciar. Mesmo que perder a live, depois a gente faz outra. Sempre tem uma solução. Se você tem fé, você sabe disso. Não, Estela, sabe o que é? Eu perdi um ente querido e não teve essa solução. Se você tem fé, você sabe que esse ente querido, primeiro, você não perdeu ninguém. Partiu para um lugar que você também vai, só que partiu antes de você. É fácil isso na teoria, na prática, misericórdia. Eu peço todos os dias a Deus que se tiver na linha do meu destino, as minhas filhas partirem antes de mim, que Deus dá uma segurada nessa promessa aí, que eu quero muito ver meus netos. Sabe essa sequência boa da vida, gente? Cresce, fica idoso, vê os netos e parte. É isso que eu quero. Falo, Deus, eu pedi muito, eu não sei o que eu assinei aí em cima, mas é isso que eu quero. Então é claro que quando você está diante de uma situação dessa, parece que arrancaram seu coração, alguém vem e fala assim, não, tá tudo certo, no final dá tudo certo. Fala, não, acabou, é final, morreu. Como é que você fala que no final deu certo? A pessoa não se curou. Esse não é o final. A fé da doutrina espírita, e até das outras religiões, mas vamos falar da doutrina espírita, que ela é muito mais clara. Ela nos diz, mudou de endereço. Estela, mas eu queria tanto um abraço. Então, eu adoro saber quando as pessoas passam pelo momento desse tipo de dor de separação, do irmão, do pai, da mãe, do filho, e vem e me conta, se eu tive um sonho hoje. E esse sonho é tão real que você sente o cheiro da pessoa, você sente o toque da pessoa, e nós sabemos que foi um encontro, porque nós estamos diante, o nosso teto é um Deus de misericórdia e de amor. Então, com certeza, tudo tem solução. Tudo. E o que parece não ter solução, quando você ora e entrega para Deus, você tem força para atravessar essa ponte quebrada. Você queria que a ponte estivesse lisinha ali, mas ela é quebrada. O que eu tenho para fazer? Fazer. E quando eu estou com Deus, se imagina pegando realmente na mão de Jesus, falando, Jesus, olha, agora você vai ter que me arrastar, porque eu tô sem força. Aí é a hora, nesse momento que você sente que Jesus está te arrastando, que você criou força nos próprios pés para caminhar. E nunca é sozinho, nunca. No livro dos Espíritos está lá os nossos benfeitores, na parte do anjo guardião, dizendo, olha, o maior arrependimento das pessoas quando chega no mundo espiritual e encontra o seu anjo guardião, o anjo diz assim, por que você não me procurou? Mas sabe o que é? Ela não quer incomodar. Sério mesmo, você não quer incomodar ou você não coloca esse recurso como primeiro de entregar na mão do alto? Sabe por quê? Você já incomodou teu cunhado, já incomodou teus pais. Eu tô com um problema, eu incomodo o Oceano. E o anjo de guarda, ele tá doido pra você incomodar ele, você não procurou.
Anjo de guarda de quem? Do seu problema, da sua vida. Anjo de guarda das pessoas que você ama. Nossa, sabe o que é? Meu filho tá passando isso, e você tá me contando. Pega o tempo que você tá contando para um encarnado, que pouca coisa tem para ajudar, não sei que ele tá procurando emprego. Ô, Sandra, meu filho tá desempregado, você tem um emprego? Ô, vizinho, tem um emprego? Ó, meu filho tá desempregado. Você tá tentando mover os pauzinhos aí, mas geralmente não é por isso que a gente tá preocupado. Procura o anjo de guarda do seu filho, sabe por quê? A força da tua oração pode ser que ajuda esse anjo de guarda a ficar perto dele. Ele está tão vivendo dentro do problema que ele não consegue se aproximar. O anjo de guarda não consegue se aproximar dele, mas você orando ele consegue. É mais ou menos isso, e é tudo isso junto e misturado no pacote da fé. E esse pacote da fé é para ser usado, gente, sem limitação. É um pacote, esses dias você viu a internet nossa aqui, para não cair mais. O Sandro, semana passada caiu a live, vocês viram, né? Ele fez um AUE aqui, ele ligou na operadora, aumenta o limite, aí o pacote. A gente nem entende, Não, né? não é limite, é velocidade. Velocidade, Mas a aumenta velocidade aí. tinha, já era boa. E aí compra outra coisa ali para nunca mais cair. Sabe quando você aumenta o seu pacote de dados e aí fica ilimitado? Gente, a fé é isso aí. Aí não sabe o que é, Estela? Ontem eu tava com uma gripe forte, aí eu orei para Deus. Aí hoje, ó, hoje chegou esse boleto aqui que eu tô meio confusa, se eu pago esse, eu pago aquele, mas eu já orei ontem, então eu gastei ontem. Fé não é assim, não. É todo dia. Entrega tudo na mão do Pai. O que dá pra você fazer aqui, você faz. Porque não é assim, né? Orei e tô esperando o resultado. Você vai andando, vou te colocar a situação. Vai colocando o pé que Deus coloca o chão. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Não é assim, Deus, dá aí o chão para mim e move meus pés. Não é assim. Diante do problema que você está vivendo, vai, põe o pé, Deus põe o chão. É assim que acontecem as grandes coisas no mundo. Ciência. Você viu aquela brasileira, né, que está ajudando um monte de pessoa a recuperar movimentos? Olha que coisa mais maravilhosa, né? Que maravilha a ciência, gente. Você parte do nada você parte de problemas assim milenares, falando, não, Oceano, você não vai conseguir resolver isso. E a cientista fala, não, eu vou ajudar. Ah, Oceano, o Alzheimer, minha mãe contava que a bisavó dela teve Alzheimer. Isso daí é uma coisa do mundo. O cientista fala, não, ele parte do nada e constrói algo com a força de Deus. Então, quando a gente pensa que a ciência não tem fé, eles têm mais fé que a gente. Porque nós que oramos, que sabemos, que teorizamos sobre fé, a gente só põe o pé na hora que tem o chão. O cientista não, ele põe o pé e Deus põe o chão sem ele pedir, porque ele está confiando. Ele está confiando na cura. É isso que a gente tem que fazer. Vai em frente. Vai em frente, não para chorar. Vai chorando mesmo. Vai colocando o pé e chorando. Só que sempre é pedindo ajuda de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar, assim como a minha, do Sandra, de todas as pessoas que confiam no poder do Pai. É a tal da fé, não é? Só pode ser fé isso. Deixa eu só dar um alôzinho aqui para a Nara Paula Berletti Toquito, que vai fazer uma cirurgia agora quinta-feira de prótese no quadril. Ela tá pedindo aqui um apoio nosso aqui. Então fica o nosso registro aqui, viu, Nara? Que dê tudo certo a cirurgia. Meu pai fez essa cirurgia, deu super certo. Recupera muito rápido. É um negócio sensacional. Uma cirurgia assim. Eu não imaginava que era tão rápida a recuperação assim. Então, que você seja abençoado por nós aí. Vai ser sim. E por Jesus você já está sendo abençoado, sem dúvida. Eu vou até contar do seu Demir rapidinho, que nós fomos visitar ele no dia da operação. Eram horas, né, depois que ele foi pro quarto. 5, 6 horas depois, né? E aí, o que a gente esperava, né? Tá o seu Demir lá deitado, porque ele tava com uma dificuldade muito grande de andar, muita dor. Quando a gente chegou lá, o seu Demir tava no final do corredor, sozinho, com a dorzinha. Já tava andando, mesmo dia que operou, já sai andando. Impressionante. É isso aí. E a Noêmia Perucci também. Tá também pedindo orações, que ela vai passar por uma cirurgia no dia 19 também, quinta-feira também. Mas ela tá confiante e com fé. Isso aí, Noêmia. A Noêmia é nossa amiga aqui de Nhandeara, né, Noêmia?
Então, a Noemi e a Nara, fica o nosso registro aí, para que dê tudo certo, tá? Bom, voltando então, vamos ver se agora não cai mais a conexão, hein? Pus o no break e agora acabou, agora não vai cair mais. Hoje, então, comentando aqui o item 7, é muito legal que Jesus dá uma advertência para nós. Ó, não adianta você buscar consolação nas coisas do mundo. Quando Jesus falou, vinde a mim, pois eu sou aquele que vai te trazer solução, ele está nos advertindo da seguinte maneira: não é ele especificamente em pessoa, mas sim os seus ensinamentos. Então, se a gente resolver buscar nas coisas do mundo, nós vamos nos frustrar, porque as coisas do mundo são muito precárias. Quando Jesus diz também que meu reino não é desse mundo, já é uma advertência de que esse mundo, se você buscar soluções nele, você vai encontrar soluções que são fragmentadas, que são pequenas, que são limitadas. E aqui ele dá o remédio para a solução dos nossos problemas. Ó. Precisamos combater a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Eu queria falar um pouquinho de cada um aqui. Para resolver problema na tua vida, é preciso ter o coração limpo, porque alguém impiedoso, como foi falado até nos outros evangelhos aí, é alguém que não se compadece com ninguém. Do jeito impiedoso, ele gosta de ver o outro sendo esfolado. Quem tem esse sentimento no coração não está percebendo que está criando uma erva daninha no próprio coração. Pessoas impiedosas podem ter um aparente senso de justiça. Não, mas eu estou fazendo justiça, eu estou ajudando a justiça a se concretizar. Nós não temos essa capacidade de praticar a justiça. Só Deus pode fazer isso. Que nós não sabemos o que cada um tem que passar, nem o histórico de cada um. Então, quando eu tenho um senso de que sou justiceiro, eu não estou percebendo que estou sendo impiedoso. E aquela velha história de que você dá, você vai receber, é uma verdade incontestável. Sendo impiedoso com as pessoas, serão impiedosas essas pessoas conosco. Quer se livrar de uma grande encrenca na sua vida? Desenvolva o contrário, piedade. Ah, mas e o cara lá que matou os filhos, né? Porque descobriu que a mulher estava em outro relacionamento e tal, tal, tal. A primeira menção nossa é de escorraçar a pessoa, né? Muito fácil, né? A gente julgar de uma maneira rápida, como se fosse comprar um fast food. Vai no McDonald's, você pede um lanche e em 1 minuto tá pronto, né? Nós não sabemos o que se passa na cabeça de cada um, qual que é o histórico espiritual de cada um. Então é muito fácil a gente cair na cilada da impiedade, viu, gente? Tome cuidado com isso. Um julgamento precipitado. Ah, mas o cara é um monstro, onde já se viu, matou os filhos. Olha, realmente, ninguém pode passar pano para alguém que mata quem quer que seja, quanto mais um filho. Mas nós precisamos também orar pelo espírito dessa pessoa que cometeu esse ato tão insano. Não bastasse a pessoa ter cometido um ato de matar os próprios filhos, ainda por cima foi lá e praticou o autoextermínio. Então são problemas muito difíceis de serem solucionados, a curto prazo, dizendo. São problemas que vão levar, às vezes, séculos para serem, no mínimo, equilibrados, vamos dizer assim, para poder voltar meio que a estaca zero, assim. Então alguém que está com um problema muito grande pela frente, precisa da nossa compaixão, precisa da nossa piedade. Não é nossa concordância. Não é que a gente vá concordar, não, tudo bem, não, se ele fez um negócio desse, tá tudo certo. Não, isso de jeito nenhum, ninguém vai aceitar um negócio desse. Só que a minha não aceitação vem junto com piedade. E senão eu me torno alguém que mal gosta de tudo que eu vejo, de tudo que eu observo. Como se as pessoas já tivessem uma capacidade de serem perfeitas e elas não são. Assim como nós não somos. Depois da impiedade, a mentira. Se a gente pratica pequenas mentiras, nós nos habilitamos a realizar as grandes. Então, se no nosso dia a dia nós temos que fazer sempre uma pequena mentirinha aqui e outra ali, temos que estar sempre dando uma desculpinha esfarrapada para justificar um atraso. Ah, não, sabe o que é? Meu carro deu um problema, não queria pegar. Mentira. Mentira. Assume que você acordou um pouquinho mais tarde aí, que você perdeu a hora.
Então parece bobeira, mas essas pequenas mentiras causam em nós uma grande tensão, porque você tem que estar a todo momento lembrando da mentira que você contou. É verdade. Então isso gasta uma energia da gente que vocês não fazem ideia. Você tem que estar toda hora fazendo com que a tua mentira seja lembrada para que você não caia em contradição. Então, conselho de amigo, seja sincero. Se você não está afim, fala a verdade, mas fala com moderação. Se você atrasou, confessa. Fala, tive um probleminha, eu atrasei, me perdoa, não vai acontecer mais. Eu não vou inventar que meu carro quebrou, que eu tive uma diarreia madrugada. Mentira. Então, não minta nas pequenas coisas, porque isso vai te roubar muita energia. O erro, quando a gente comete erros, quando a gente está aqui no erro e a gente tem aquela velha desculpa de botar a culpa no outro. Quando eu cometo o erro, eu preciso admitir que o erro tem sim participação de outras pessoas, mas o maior culpado dos nossos erros somos nós. Não compactue com o erro, não compactue com as mazelas que a gente pratica e não jogue a culpa no outro. Mas sabe o que é? É que o outro me provocou. Não, tudo bem, o outro te provocou, é verdade. Mas o que você fez com a provocação dele é erro seu, é erro nosso, é erro meu. Então, assumir os próprios erros, não compactuar com esse tipo de ação, nos livra de grandes problemas, porque senão a vida fica um negócio insustentável. Você vai conviver nesse mundo aqui e toda a desgraça da sua vida vai ser sempre culpado, vai ter alguém que é culpado. E as nossas desgraças, ou seja, o contrário de graça, tem uma grande participação nossa. Então não compactue com o erro que você comete. O erro do outro não tem como você mudar, não tem como você impedir que o outro erre. Não tem como você chegar nele e falar, faz o seguinte, não erra não, por favor. Você pode até pedir isso para ele, ele não vai conseguir te atender. Então, comece resolvendo grandes problemas da sua vida, tentando corrigir os próprios erros. E o último aqui, a incredulidade. O indivíduo incrédulo, ele está totalmente desnudo, ele está pelado, sabe, na fila do ônibus, literalmente. Você não tem o que fazer para poder... Não tem para onde correr. Você está sem roupa ali, um monte de gente ao teu redor. Então, ser incrédulo é algo que a gente tem direito até em um momento da vida onde a gente não tem acesso a informação nenhuma. Tá, vamos dizer assim, está liberado, está perdoado aquele que não tem acesso à informação. Agora, nós que temos um pequeno conhecimento, precisamos rever os nossos conceitos. Cair em incredulidade diante de fatos da vida que a gente não compreende é demonstrar que a nossa fé e o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Aumentar a nossa credulidade nos dá força moral, nos dá grandeza para percorrer os caminhos que nós vamos ter que seguir aí pela frente. Como a Estela falou aqui, de cogitações que a gente faz, às vezes assim, que tal coisa não aconteça comigo, pelo amor de Deus, não, me livra disso. Seja lá, por exemplo, eu não quero ficar doente nunca. Nossa, eu não quero que perder um parente meu, eu não quero sofrer um acidente, ficar num estado de saúde aí limitado, não quero ficar numa cadeira de rodas, não quero ficar isso. Então, assim, que tudo isso que a gente pede ao divino, se um dia acontecer, que a gente compreenda, que a gente tenha a grandeza de respirar fundo e descobrir que aquilo, de alguma maneira, vai trazer para nós um ensinamento que nós não entendemos no momento. Que a gente tenha a grandeza de respirar fundo e esperar um pouquinho o tempo passar, para ver se a nossa cabeça refresca e a nossa credulidade continua firme. Então, essas são as chagas da humanidade. Principais aqui citadas, nada mais, nada menos do que pelo Espírito da Verdade, que a gente sabe que é o próprio Cristo que fez essa citação aqui. Então, vinde a mim, você que está aí aflito, está angustiado, venha até mim que eu sou o jardineiro que vai cultivar as rosas do seu jardim. Mas você tem que deixar eu podar você de vez em quando. Você não quer um jardim frondoso, florido? Saiba que às vezes eu vou ter que arrancar ervas daninhas, que a gente até gosta de cultivar. Qual que é a erva daninha aqui, como eu falei há pouco? Muitas das nossas ervas daninhas são a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então Jesus fala assim, você deixa eu tirar? Eu vou ter que limpar o teu terreno aí, senão o teu jardim vai continuar repleto de flores, mas com muitos matos no meio,
as flores crescendo todas desgranhadas, porque ninguém poda elas. Então a vida nos poda, a providência divina nos poda. E isso é saudável. Um dia nós vamos compreender isso. De vez em quando acontece coisa comigo, sem citar nenhuma aqui para não me alongar, mas que são coisas que não são tão legais. E eu penso sempre assim, um dia eu vou ter notícia de que isso foi bom. Um dia eu vou chegar, talvez no mundo espiritual, talvez não vai ser aqui agora enquanto encarnado, mas um dia eu vou chegar no mundo espiritual e alguém vai me dizer o porquê disso ter acontecido. Porque tive aquela perda, porque tive aquela decepção, porque tive aquele confronto, porque tive aquela tristeza, aquela discrepância. Então, isso mostra que nós temos fé no porvir, ou seja, no que está por vir em outras encarnações. Coisas que a gente não entende hoje, nós temos que ter a fé e a resignação de continuar. Não desanime porque algo não deu certo como você planejou. Siga firme, porque a promessa do Cristo é: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Só faltou Jesus dizer isso, mas você tem que ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. Já no item 8, aqui Jesus afirma que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Ou seja, aquele que pede força mostra que tem incredulidade. Aquele que diz assim: olha Deus, eu não estou aguentando mais, o Senhor não dá uma força para mim aí não? Ó Senhor Jesus, eu estou aqui me sentindo totalmente fatigado pela vida e eu sei que se não for o Senhor para me dar uma força aí, eu não sei o que vai ser de mim não, porque sozinho eu acho que eu não dou conta. Então aqueles que suplicam, aqueles que se sentem esmagados, apertados pela vida, são aqueles que vão receber o êxito. Está aqui no item 8, se você quiser ler aí, ó, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Essa palavra aqui precisa ser bem destacada. Deus não dá força aos aflitos que não a suplicam. Se você é aflito, mas você é descrente, você vai ficar aflito sozinho. Porque a solidão, ou a solitude, né? Eu gosto dessa palavra solitude, fazia tempo que eu queria usar ela, não consegui usar, hoje deu certo. A solitude provoca em nós algo que é muito interessante. Vou baixar um pouquinho aqui. A solidão é um momento de reflexão que traz na nossa vida um momento onde a gente se liga com mais facilidade a Deus, porque não tem mais ninguém para a gente distrair a nossa atenção. Você está sozinho. Então, se você aí se sente sozinho de vez em quando, mesmo estando rodeado de muita gente, às vezes você percebe que você tem muitos amigos, mas a maior parte deles não dá muita importância para você, não. Ou às vezes você se sente sozinho dentro, sabe aquela história de me sinto sozinho no meio da multidão? Isso não é de todo ruim, não, viu? Você está tendo uma valiosa oportunidade de se ligar àquele com quem você vai conviver para a eternidade, que é o nosso Pai, nosso Criador. Talvez, nas próximas encarnações ou na próxima, nós não vamos conviver com nenhuma dessas pessoas que a gente está convivendo hoje. Talvez elas vão ascender a planos superiores, nós vamos ficar meio estagnados. Talvez nós vamos ascender a planos superiores e essas pessoas vão ficar estagnadas. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui também não é uma apologia a gente se desapegar das pessoas não, tá? É apenas uma reflexão verdadeira. Muitas pessoas que a gente ama muito hoje, às vezes nós vamos levar milênios para reencontrar. Agora tem alguém que nós vamos nos reencontrar sempre, e é com a providência divina. É com o Criador, é com Deus, é com aqueles que nos assessoram e que estão providenciando e trabalhando nas nossas múltiplas jornadas existenciais. São os nossos irmãos de luz que estão fazendo um planejamento já até da nossa próxima encarnação. Nós estamos aqui agora, nós já temos o dia de ir embora, nós já temos o momento marcado para a nossa partida, para o nosso retorno ao mundo espiritual. E do lado de lá, tem amigos incansáveis, já em franco planejamento para o nosso retorno. Já pegando aqui as nossas propensões,
já analisando o nosso currículo, das nossas feitorias e das nossas malfeitorias, e já fazendo um planejamento assim, esboçando, criando um esboço, sabe? Criando algo assim, um planejamento. Inicial ainda, muito inicial. Isso mostra que existe uma pleiade, existe uma grande organização espiritual em torno dos nossos passos. E às vezes a gente ficar um pouco sozinho nos remete a esse reencontro, a essa busca de nos ligarmos mais àquele com quem a gente vai conviver para sempre, que é Deus, que é Jesus, principalmente aqui nos próximos milênios, né? Ou nos próximos milhões de anos aí pela frente. Então, se você se sente às vezes aflito, sobrecarregado, busque, suplique, peça ajuda, mas junto com essa ajuda, que seja assim, uma menção não de desespero, e sim de súplica para tentar resolver o problema e buscar a solução através da nossa ação. Preciso entrar em atividade. Se eu ficar só pedindo ajuda e continuar sentado, ai Deus, me dá saúde aí, tô pedindo, mas você vai fazer uma caminhada também, meu filho, viu? Vai fazer uma dietinha alimentar aí, vai fazer uma atividade física, porque a súplica te coloca numa posição de humildade, de propensão a receber uma graça, vamos dizer assim. Só que a graça maior está na nossa prática, na nossa movimentação. Deus vai proporcionar que eu tenha força nas minhas pernas para que eu tome a iniciativa de sair para fazer uma caminhadinha aí, pegar uma bicicleta, dar uma pedalada. Deus vai me dar força de eu descobrir que, nossa, acho que eu estou comendo doce demais, viu? Nossa, acho que eu estou ingerindo muita bebida alcoólica. Nossa, acho que eu estou fumando demais, viu? Então Deus vai me dar essa força de eu perceber isso. Agora quem vai parar de fumar, quem vai parar de beber, sou eu. Deve ser eu. Ó, o que a Estela falou bem do devotamento, da abnegação, é preciso também dar um destaque da diferença entre um e o outro. Devotamento é quando eu tenho essa fé ativa. Eu sou devoto. O que é ser devoto? Já ouviram falar do pessoal, principalmente os nossos irmãos católicos, né? Ah, sou devoto da Santa Teresinha, sou devoto de São Francisco de Assis, devoto de vários outros santos aí, São Judas Tadeu. Isso significa que eu creio muito, que eu tenho uma confiança naquela pessoa. Só que aqui nós estamos recebendo a recomendação para sermos devotos de Jesus, de Deus. É preciso, sim, confiar que Jesus disse que não abandonaria nenhum dos seus irmãos, que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, o devotamento é imprescindível para uma vida cheia de êxito. Porque se eu me desconectar por um instante, vai ser igual a nossa semana passada aqui, né? Desconectou, gente, a energia aqui, juro para vocês. Fez assim, ó, pum, pum. Caiu e voltou a energia, mas não deu nem meio segundo. Já foi o suficiente para nossa desconexão aqui. A internet caiu, a energia voltou na hora, assim, instantaneamente. Mas foi o suficiente em meio segundo para nossa conexão cair. Depois demorou aqui uns 6, 7 minutos para ela voltar a conexão. Já não deu tempo hábil mais para a gente conseguir voltar na mesma transmissão. Então, se uma transmissão de internet já dá uma dor de cabeça para nós danada quando desconecta, você imagina desconectar de Deus, desconectar da obra divina, desconectar do Cristo Consolador, do nosso mestre governador espiritual do nosso planeta. Então, esse é o devotamento. Eu preciso criar esse devotamento em mim. E a abnegação é assim: olha, não importa o que aconteça, eu vou continuar caminhando. Não importa que as adversidades surjam, eu vou continuar porque eu preciso caminhar. Eu gostaria de, por exemplo, diante da perda de alguém que a gente ama, você pode pensar assim: poxa, mas eu gostaria de chegar até o fim da minha vida junto com essa pessoa. Mas não chegou, porque a pessoa partiu antes do que você imaginava. Aí eu te digo o seguinte: você vai parar a tua jornada ou você vai ser abnegado e vai continuar a sua marcha? Porque a pessoa que partiu só mudou de endereço. Ela precisa ter a notícia de que você continua, que você está firme. Inclusive, semana passada eu conversei com uma amiga minha, uma amiga nossa de muitos longos anos aí, e ela, recentemente, o marido dela voltou à pátria espiritual, mais ou menos aí uns 6 meses atrás, um ano por aí, e ela está até hoje muito inconformada, muito assim, abalada, muito triste,
Eu falei para ela assim: minha irmã, se você parar, você vai partir antes do tempo. Porque eu sei que o teu marido faz muita falta para você, mas existem outras pessoas que vão sentir muita sua falta se você partir antes do tempo. Inclusive, ela tem filhos, ela tem netos. Então, se tudo bem, a falta que seu marido faz é insubstituível. Não tem como ninguém suprir essa falta. Mas você não quer continuar perto das pessoas que se ama, que ainda estão aqui? Então, isso, meus amigos, essa é a abnegação que nós temos que desenvolver. Às vezes o caminho não vai ser como eu almejei. Eu sonhei de chegar até o fim da minha vida junto com a pessoa que eu amo. Eu sonhei de morrer velhinho e ter os meus filhos ao redor. Se isso não acontecer, nós temos que ligar a chavinha da abnegação e seguir em frente. Essas são as recomendações desse aqui, ó, o Espírito da Verdade, como está escrito aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Da verdade. Estamos recebendo instrução da mais alta pureza. Até então, nós lemos aqui outros artigos escritos por espíritos muito reconhecidamente notáveis, né? Nós pegamos aqui o Santo Agostinho, nós vamos pegar, por exemplo, as lições futuras aí, ó. Quer ver quem vem pela frente? Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui, quer ver, ó? Ó, Adolfo, que era o bispo de Alger, vem aí pela frente. Ferdinando, o espírito protetor em Bordeaux. Ó, vamos ter muitos espíritos instrutores aqui, muitos. Ó, João Evangelista, um espírito protetor, Vianney. Nós vamos falar desses espíritos notáveis aí. Agora você imagina quando chega assim, alguém pega o microfone e fala assim: para tudo aí, para tudo. Pera aí, gente, para, ó. Respirem 5 segundos, por favor, em silêncio. Aí você para, parou, acalmou todo mundo? Quietinho agora? Ó, pera aí que agora quem vai pegar o microfone é Jesus Cristo. Nesse livro inteiro aqui, ó, é a hora que Jesus Cristo está falando com a gente. E aí, o que vocês me dizem? Aí, o nosso irmão maior vem e diz para nós isso. Para que a gente fique livre da impiedade, da mentira, do erro, da incredulidade e que a gente desenvolva devotamento e abnegação. Não são muitas recomendações, né? Não é nada tão assim complexo demais, né? Não é nada assim tão difícil de entender. Não precisa ser muito letrado. Não precisa que nenhum de nós tenha aí uma grande capacidade intelectual. Eu tenho certeza que se eventualmente tem alguém que está nos ouvindo aqui agora, que tenha estudado só o ensino primário ali, tenho certeza que todo mundo entendeu bem o que nós falamos aqui. Duvido que tem alguém aí que está assim, não entendi não. É legal o que eles falaram aí, mas não consegui entender muito não. Eu duvido que alguém não entendeu isso tudo que nós falamos aqui. Para finalizar, ó, recomendação do Cristo: sereis fortes se você for devotado e abnegado, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Quando eu sou devotado, eu demonstro humildade em saber que acima de mim tem gente muito superior que cuida de mim com carinho. Então eu desenvolvo caridade também quando as coisas não acontecem como eu gostaria, mas eu sigo em frente. Eu sou caridoso com as pessoas que estão ao meu redor, que não têm culpa nenhuma de os meus planos não terem dado certo. É preciso fazer caridade com aqueles que restaram entre nós. Ah, mas a pessoa que eu amo partiu. Minha vida não tem mais sentido. Olha, eu não posso dizer que sei da tua dor porque eu não passei por algo semelhante. Então eu não vou te julgar, não. Deve ser realmente muito difícil você perder alguém que se ama muito. Isso vale, assim, para pessoas que eu conheço que falam isso de quando perde o marido, quando perde a esposa, quando perde a mãe, quando perde o pai, quando perde um irmão, quando perde um filho. Não deve ser nada fácil. Mas a recomendação aqui é: seja caridoso com as pessoas que ainda ficaram aqui ao seu redor. Lembre-se que aquele que não está mais aqui não vai ficar feliz de te ver jogado na sarjeta, chorando a perda ou a saudade de um distanciamento que é provisório, que é
tem hora para acabar. Esse distanciamento logo vai desaparecer. Seja caridoso com aqueles que precisam da sua presença. Se algum dia o seu plano não der certo, lembre-se, ao teu lado tem gente que, se você faltar, vai trazer um grande prejuízo. E muitas vezes não é só uma pessoa, não, são várias. O indivíduo que resolve ir embora dessa vida, por conta própria, por exemplo, vocês entendem o que eu estou dizendo, causa um dano momentaneamente irreversível em todo mundo que está ao seu redor. Então, vão ter pessoas que vão chorar e que vão adoecer. Vão ter pessoas que vão passar a jornada inteirinha sem conseguir superar esse buraco que vai ser causado nelas. Então, meu irmão, minha irmã, para finalizar a nossa reflexão daqui, siga firme, resigne-se, seja abnegado, seja constante, persistente, disciplinado. Não precisa de volume, não precisa de muita quantidade, não. Precisa de constância, precisa de regularidade. Não precisa falar assim, vou começar a fazer caridade a partir de hoje, que eu vou mudar a minha vida, todo dia eu vou fazer caridade. Não, calma. Você não vai aguentar. Dê um tempo para você. Comece fazendo uma vez por semana. Uma vezinha por semana você vai visitar um doente. Você vai fazer aí uma ação voluntária aí na casa espírita. Depois você vê que tá tranquilo. Nossa, uma semana eu tô indo bem. Já faz uns 6 meses que eu tô indo já. Não faltei um dia. Eu acho que eu vou acrescentar um dia a mais. Eu acho que eu vou fazer 2 vezes, 2 ações por semana no bem. E aí você vai. Dê tempo para você. Tenha constância. A constância vale mais do que a quantidade. Tem gente que chega muito empolgadíssimo para fazer as coisas. Dali um mês já está abandonando tudo. Fala, não aguento isso não, pelo amor de Deus. É muito sufoco para minha cabeça, eu não dou conta. Porque você não sabe administrar. Você vai beber água, você está no deserto, atravessando o deserto. Na hora que você for beber água, você não pode beber um galão 10 litros d'água de uma vez. Você tem que beber de golinho em golinho. Senão você vai desmaiar de tanta água que você bebe. O problema da vida, o problema das pessoas em modo geral é a falta de ponderação, a falta de moderação. Se um dia você atravessar um deserto e alguém te der água, beba de gole em gole, não beba 10 litros de uma vez. Vai dar vontade de você beber 10 litros de uma vez. Na vida, não faça isso. Nas suas práticas diárias, que nem, por exemplo, eu falei para a Estela aqui, nós estamos indo na academia, eu e ela, toda segunda, quarta e sexta. Foi para ela, eu não dou conta de todo dia, eu sei do meu limite. Se eu for todo dia, logo eu enjoo, eu não vou querer ir mais. Então, segunda, quarta e sexta eu aguento ir. Eu vou certinho. Nós estamos indo já há quanto tempo? Já uns 5 meses, direto assim. Então, assim, faça o mesmo na sua vida. Tenha aquela moderação. E as coisas vão fluir para você. Você vai sentir o Espírito da verdade ao seu redor. O tempo todo, full time. E eu recebi a instrução aqui agora para eu parar de falar. Chega, já deu, Sandra, que você tinha que falar hoje já foi falado. Vamos encerrar por aqui. Recebi essa comunicação aqui, não é nem por causa do horário, não, porque realmente já foi. Que era para ser falado, já foi bem falado. Vamos então para o nosso encerramento? Então vamos, eu vou partir, que eu vou ali cuidar da minha mãe. Então, acho que o Sander tem os dias das palestras aí de semana. Isso, daqui a ele vai pouquinho eu comunicar falo. daqui a pouco e até semana que vem, gente. Obrigado pela paciência aí. Valeu. Então, encerrando aqui, hoje, o capítulo, então, foi o 6º, né? Semana que vem, bem-aventurados os pobres de espírito. Ó, que legal, hein? Semana que vem, capítulo 7, ó. 7º, melhor dizendo. Então, você prepare aí que nós vamos entender como é que é esse negócio de pobre de espírito aí. Muita gente confunde, né? Pobreza material com pobreza de espírito. E muita gente acha que ser pobre de espírito é ser bobão, né? Ser alienado. Nós vamos falar disso semana que vem. Vamos dar prévia, não, mano. A Lívia chegou aqui agora. Vai passear, né? Vai passear já. Vocês imaginam aí, ó. Quer vir falar oi, pessoal? Dá um alô, pessoal, aqui. Fala oi, gente. E aí? Oi, gente. E aí? Tudo bem? Vamos ver como é que ela tá grandona, gente, ó. Quantos anos você tá? Eu vou fazer 10. Tá, ela não tá com 9. Ela fala, vou fazer 10. Eu tô com 9.
É, e o que você vai fazer daqui a pouco? Você vai passear? Eu vou na cidade das crianças com as minhas amigas. Então ela vai passear daqui a pouquinho, gente, na Cidade das Crianças. Imaginem só, a farra que não vai ser. Então tá, quer fazer oração com o pai aqui? Não, agora podia ser aqui. Então tá, ela vai fazer uma limpeza na pia. Então tchau, fala tchau, pessoal. Tchau, gente. Pois bem, senhora Lívia Onishivesky. Vamos tirar aqui o nosso bannerzinho. Agora vamos então para o nosso momento da oração. Você é meu convidado. Olha lá o nosso aparelhinho que salvou nós ali. Tá vendo aquela caixinha preta ali, ó? Tá até com um vasinho na frente, que depois vai ficar mais bonitinho. Aquela caixinha preta ali se chama No Break. Ou seja, não tem break. É energia contínua. Se a energia agora cair aqui, o roteador que está ali em cima daquela caixa protegida ali, continua recebendo energia e a nossa conexão não cai mais. Então, na bênção de Deus, um problema pelo menos está resolvido. Eu te convido a pegar o seu copinho com água para a gente começar o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, que alegria poder ouvir o Senhor falando ao nosso microfone nessa manhã. Que emoção nos dá receber as tuas instruções leves, respeitosas e amorosas, como é a tua prática. Obrigado, mestre, por nos trazer instrução através da obra que foi codificada por nosso Allan Kardec e que é o Consolador prometido que o Senhor prometeu para nós. Que bom ouvir as tuas instruções e saber que o Senhor fala ainda conosco diretamente assim. Mesmo não estando mais aqui encarnado entre nós não podemos vê-lo nem tocá-lo fisicamente, mas nós podemos senti-lo através das palavras. E nessa manhã foi para nós um tanto quanto especial receber a tua instrução através dessas lições aqui que nós vamos levar para o nosso coração. Do que nós devemos extirpar em nós e do que nós devemos colocar como prática de vida diária. Essa força, mestre, para nós é imprescindível. Porque nós não sabemos o que nos espera aí pela frente, dos nossos desafios. Eventualmente teremos aí uma vida regrada, muitas alegrias, mas se isso não for possível, se as dificuldades baterem à nossa porta, nós saberemos que junto delas virá a tua mão bondosa para nos acalentar, para nos abraçar, para nos fazer seguir em frente, porque nós sabemos que o Senhor sabe que é melhor para nós. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Queremos abençoar aqui mutuamente uns aos outros, aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, aqueles que vão nos assistir em outro momento. Semana passada não tivemos como fazer essa prece, tivemos um problema técnico aqui que já foi resolvido. Então fica o nosso registro aqui de que devemos continuar caminhando sempre ao teu lado. E te pedimos, mestre, permissão para darmos sequência a esse estudo aqui tão gostoso de fazer, gostoso de aprender, ao lado de pessoas tão queridas, de irmãos nossos de jornada que contribuem aqui com seus comentários, com a sua força, com a sua presença. Às vezes só da pessoa estar ali assistindo é para nós uma grande luz ao nosso redor aqui que ilumina o nosso caminho. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco. Nós queremos continuar caminhando ao teu lado. E nós sabemos que a tua marcha ela é constante, crescente, vigorosa. Nós queremos ficar ali juntinhos contigo, fazendo o nosso esforço, aquilo que nos cabe realizar e marchando contigo rumo à luz que nos espera, a luz de Deus, nosso Pai. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Te peço, Mestre, permita-nos estarmos novamente na próxima semana, com saúde, com alegria, todos nós. Aqueles irmãos que pediram aqui preces, aqueles que vão fazer cirurgias, aqueles que vão passar por procedimentos, aqueles que estão passando por dificuldades na sua saúde física, sejam revigorados, fortalecidos, que os tratamentos e as medicações possam ser eficazes, que as cirurgias possam obter o máximo de êxito possível. E semana que vem estaremos todos nós aqui juntinhos novamente.
sob a tua ordem, sob o teu comando, Mestre Jesus. Obrigado por essa manhã abençoada e que assim seja.